E agora, dando a voz a um tema de extrema relevância, convido agora para o Comex Talks, a ação da Apex Brasil para o empoderamento feminino e equidade de gênero no comércio internacional, programa Mulheres e Negócios Internacionais, liderança feminina da internacionalização dos negócios, para essa inspiradora palestra, a senhora Rita de Cássia de Albuquerque, coordenadora de competitividade 2 da Apex Brasil. Abordará como a Apex Brasil tem impulsionado a liderança feminina e a equidade no cenário internacional dos negócios. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Gente, boa tarde, né? Estão ouvindo? Boa tarde. Primeiro, quero agradecer o convite da CISBRA, dar os parabéns. Propuseram, né, falar sobre o programa de Mulheres e Negócios Internacionais da Apex Brasil, mas eu não vou resistir e vou falar um pouquinho antes do trabalho da Apex, porque algumas coisas eu anotei enquanto a gente teve uma abertura muito legal, né, já abrindo aí o tom da discussão que a gente ia ter ao longo desses 2 dias, né? E aí algumas provocações. Aí eu gostaria de falar um pouquinho do nosso trabalho, até para que vocês entendam como a Apex trabalha. Eu falo vocês, principalmente todos os órgãos que discutem comércio exterior, porque a Apex ela é uma agência de promoção de exportação, né, e atração de investimentos diretos. A gente tem mais de 20 anos, né, discutindo, pensando e estruturando nosso projeto, nossos produtos e serviços, pensando em como realmente promover o Brasil, o melhor do Brasil para o mundo. A gente que trabalha na Apex, a gente tem a oportunidade de ver um Brasil muito diferente, empresários muito empenhados, empresários sérios, uma indústria competitiva, micro e pequenas empresas, né? Nos últimos anos, a gente tem visto um crescimento aí das exportações de micro e pequenas empresas. A gente tem registro de exportação de MEI. Então, assim, a gente está vendo um ambiente propício cada vez mais para a exportação. Por que a Apex tem tão pouco tempo, né? Porque aí você volta lá na história, né? Porque você tinha um país protecionista, né? Na semana passada eu tive o prazer de dividir uma mesa num evento da CNC com uma pesquisadora que ela veio trazendo os paradigmas, né, dos governos e aí os acordos que aconteciam, os bloqueios, tudo. Então, assim, o que a gente está vivendo hoje também em relação à questão dos Estados Unidos nada mais é do que história, né, gente? Daqui a pouco eu só fico pensando, quando a gente olhar para trás, em qual paradigma a gente vai estar ali relacionado. Porque isso faz parte das relações, isso faz parte das relações entre governo, entre os países, e aí são os órgãos que vão trabalhando e criando acordos e discutindo e tendo uma atuação estratégica. E quando se fala em promoção comercial, né, a Apex realmente ela tem se firmado como uma instituição, né, que foi criada em 1997, por um decreto presidencial, em 2002, a gente começou efetivamente as nossas operações. A Apex ela foi criada para pensar e para dar suporte a todas as empresas brasileiras, Santa Catarina, de Goiás, do Rio de Janeiro, né, do Distrito Federal, do Pará. Então, a gente existe realmente para apoiar as empresas brasileiras. Por que eu estou trazendo a questão, antes de falar do nosso programa de Mulheres e Negócios Internacionais, até para trazer esse contexto do programa? Porque foi falado aqui na questão da conexão, a importância da conexão, né, Lisandro? Lisandro é um empresário que está no mercado internacional. E ele sabe que ele tem que se conectar com muita gente, não só no Brasil, mas também no exterior. Então, a Apex, hoje, quando eu falo assim, tranquilamente, né, porque eu realmente acredito na atuação que a gente tem feito. Está aí o Igor, que não me deixa mentir sozinha, né, Igor? A gente realmente consegue juntar vários parceiros para realmente perseguir a questão da gente ter realmente um local, o Brasil no lugar no mundo onde ele merece, sabe? O Brasil ele merece estar no mundo. A gente tem muita coisa legal, muita coisa boa, né? Aí, apetite, né? Eu acho que o Lisandro falou de apetite. Para a gente estar no mundo, a gente tem que ter o apetite do empreendedor, do empresário, né? E esse apetite, por que a gente não tem tão, né? Eles não são famintos pelo mercado internacional? Porque a gente não tem uma cultura exportadora.
A gente não, a empresa, quando um empreendedor vem, né, bate na porta do Sebrae para abrir seu negócio, ele não pensa que ele pode abrir para a parte, né, olhando um mercado internacional, que é mais um mercado, só que ele vai expandir, ao invés dele ficar atendendo ali, né, o pessoal do bairro, ele pode ir para outro lugar que não seja nem um estado vizinho, ele pode ir para o mundo, porque às vezes é tão complicado você vender de um estado para o outro, que é melhor você vender para um país como o Paraguai, né, como a Argentina, que você vai ter muito mais facilidade de entrar do que, às vezes, você sair lá do Pará para vender coisa aqui, até por questões culturais que a gente tem entre os estados, e que eu acho super divertido, porque todo lugar que eu vou é sempre o melhor de alguma coisa. Então, você imagina, a gente só encontra o melhor do Brasil. Então, a gente tem esse prazer de viajar ao Brasil e conhecer essas potencialidades e encantar cada vez mais. Falou da questão do empreendedor, né? Aí eu trago aí a questão do Sebrae. A Apex, né, e o Sebrae. Primeiro que a Apex nasceu dentro do Sebrae, né, há mais de 20 anos atrás. A gente saiu realmente de uma gerência do Sebrae, onde cuidava de micro e pequenas empresas, e a gente se tornou uma agência autônoma, mas a gente é uma agência, apesar de ter o nome agência, a gente é do Sistema S. Então, a gente foi criado para pensar justamente na promoção comercial, não só de MPS, mas também de todas as empresas brasileiras. E agora a gente está extremamente feliz, porque, assim, durante muitos anos, né, Miriam? A Miriam também está aqui, que não me deixa mentir. Durante muitos anos, o Sebrae trabalhou aqui, a Apex trabalhou ali, né? A gente se encontrava por questões, né, ironia do destino, mas que nunca nos deixou afastados, e a Miriam é uma grande amiga. E desde o ano passado, o Sebrae e a Apex, elas se uniram de uma maneira muito forte, né? Por quê? Porque a exportação de MPS está crescendo. E a gente pode dividir, se completar do que o Sebrae tem de melhor e o que a Apex tem de melhor, para realmente contribuir para esse crescimento, para essa preparação. E aí se falou também da necessidade de preparação. E, principalmente, a gente tem um programa de qualificação para exportação, que roda também há mais de 20 anos no Brasil. A gente já qualificou mais de 30 mil empresas para o mercado internacional. E a gente, antes, a gente qualificava, mas não tinha tanta conversão. Hoje, a gente qualifica e está começando a ver a conversão. Conversão de MEI, conversão de MPS, né? Conversão da média indústria. E aí, assim, grande indústria, o agro, o gigante, aí é outro assunto, que é onde a gente está aí com esse nível de discussão de pressão, onde tem governo, Apex Brasil e outros, e sociedade civil discutindo a questão das aberturas de mercado e questionamento de taxação. Mas, enquanto os grandes discutem, a gente tem uma condição de estruturar toda uma cadeia e um benefício. O rapaz Pista, né? Da Pista, acho que foi embora. A gente está dentro a gente tem parceria com a CUFA, por exemplo, então a gente vai lá na favela. A gente sabe que tem potencial. Então, por isso que eu falo, a Apex Brasil, ela vai fazendo as suas parcerias para trazer e valorizar o que tem de melhor no Brasil. E a gente tem que ter braço para chegar aonde tem riqueza, porque aonde tem riqueza tem potencial para o mercado internacional, desde que se estruture, né? E aí, a questão da exportação. Dito isso, eu não resisti, eu tinha que realmente fazer essa questão de falar um pouco como a agência trabalha, até para trazer o programa de mulheres em negócios internacionais. A nossa diretora, Ana Repesa, hoje eu estou aqui, né, representando a Ana, ela não pôde estar aqui porque ela está realmente em Brasília, discutindo, né, junto com o governo, a questão da taxação. Então, a gente vem, né, para substituir, tentar substituir, né, a nossa diretora. A Ana ela é técnica, ela é da Apex Brasil, né, e aí, hoje, nessa gestão aí que tem à frente o presidente Jorge Viana, ela é a nossa diretora de negócios. Quando a Ana Repesa entrou e assumiu a diretoria de negócios, com muita alegria, porque quem é técnico, né, é carreira, você vê, né, que é possível, né, você crescer na empresa. Quando ela chegou, ela falou, nossa, que felicidade, né, que bom, estou aqui como diretora, encontrou várias amigas, né, todo mundo mais ou menos na média gestão, né, na alta gestão, porque eu acho que a mulher está trabalhando mais do que o homem, viu, Igor? Desculpa, mas no dia só tinha mulher na sala, né, quando ela falou isso. Que ela assumiu em janeiro. Em março, aí ela falou assim, a gente vai ter que lançar alguma coisa, né, um programa mais estruturado, né,
voltado para mulheres, para as mulheres, para as empresas com liderança feminina. Se a gente não fizer isso, não levantar essa bandeira, a gente vai perder o time. Isso foi em janeiro. Em março, a gente já estava com toda uma estrutura para iniciar aí uma discussão, né, de projetos que pudessem trazer mais mulheres para as ações internacionais. Foi quando a gente lançou o nosso compromisso de equidade de gênero, inclusive a CISBRA, né? Um dos signatários, né? Então, não só a gente lançou esse compromisso, onde hoje a gente tem mais de 80 instituições que assinam com a gente esse compromisso da gente ter essa lente de gênero, né, nas nossas ações, nas nossas discussões. Então, eu fico super feliz, Natália, que o que eu vi na abertura é muito coerente com o que o CISBRA, né, tem colocado também para os seus parceiros, e a gente fica muito feliz de ter uma parceria como essa. E, além de ter feito esse compromisso, a gente mudou o nosso próprio estatuto também, né? O estatuto da Apex foi alterado, né, para que realmente a gente tenha essa equidade também dentro da nossa, né, da nossa estrutura, da nossa gestão, né, na divisão, na parceria. Eu acho que aqui é até um exemplo, né? Acho que nunca vai só um homem, né, Igor? Nos eventos. Vai sempre um homem ou uma mulher, né, Igor? Pelo menos assim, aí fica o equilíbrio, né? Isso é mais ou menos o comecinho, só para vocês entenderem assim, da onde que surgiu, né, esse compromisso. E também está muito... se a gente não pensa na estrutura, programas como esses, a gente não consegue realmente fazer o impacto que a gente precisa fazer. A Natália trouxe, né, o estudo do MDIC, onde traz mesmo que empresas exportadoras lideradas por mulheres, o impacto é diferente, né? A empresa exportadora já impacta no desenvolvimento regional. A cada um dólar exportado, 3 empregos são gerados. E são estudos que são feitos. Tá? Quando você fala de mulher... Aí o impacto não é só geração de emprego, tem várias coisas. Melhoria o salário é melhor, né? O dinheiro investido em educação, em saúde é melhor. Então, isso foi que saiu muito claramente na pesquisa do MDIC. Então, tudo reforça a importância da gente estruturar um programa como esse. Eu não sou boa... Cadê meu óculos? Que eu não sou boa de guardar número, mas aí eu só vou ler aqui o que a gente tem até hoje de resultados. Então, assim, o programa ele foi estruturado para a gente tem um portfólio, né, a Apex Brasil. A gente tem inteligência, a gente tem qualificação, a gente tem rodadas de negócios, né, a gente tem ações de promoção comercial. A gente tem também um trabalho de atração de investimento, a gente também trabalha com a imagem do Brasil. Dentro desses blocos, né, desses grandes pilares, a gente tem vários produtos que são ofertados. E aí, qual é o fundamento aí do Programa de Mulheres Internacionais? Em cada pilar desse, que eu acho que até... está até comigo o controle. Agora tem que descobrir onde está o controle, né? Você pode mudar, moço? Aí. Então, eu estou falando de inteligência, qualificação, promoção, expansão e atração de investimento e promoção de imagem. Qual é a ideia do programa? É que em cada um desses blocos a gente tem ações que sejam inclusivas, né? Que a gente tem mecanismos inclusivos. O que são esses mecanismos inclusivos? Quando a gente vai fazer uma ação de promoção comercial, a gente coloca no nosso regulamento, e hoje são todos os regulamentos da Apex Brasil, a empresa liderada por mulheres ela tem uma pontuação para participar daquela ação. Isso tem um impacto. Eu vou depois trazer só um recorte de uma ação que a gente está fazendo esse ano, para vocês terem uma ideia de qual é o impacto real de quando você tem uma decisão como essa. E também a gente trabalha só com ações exclusivas. Aí a gente monta dentro de inteligência, principalmente qualificação empresarial e promoção comercial, e até a parte de atração de investimento, a gente monta ações que são exclusivamente feitas, organizadas, pensadas e planejadas para mulheres. Aí só entra mulher. Isso realmente é um compromisso da Apex Brasil. Então, assim, de 23, né, para 24, eu trouxe aqui alguns dados, né? A gente realizou, a gente lançou o compromisso em março, em junho a gente lançou o programa com várias ações já planejadas. Então, de junho de 23 até o final do ano passado, a gente realizou 111 ações, sendo 95 inclusivas, ou seja,
todas com pontuação, para poder realmente pontuar de forma diferenciada as empresas lideradas por mulheres, e 16 específicas. Quase 90% dessas ações estavam nesse bloco de promoção comercial. A gente também fez bastante coisa de sensibilização e qualificação. Em termos absolutos, né, ao final de 2023, a quantidade de empresas lideradas por mulheres, apoiadas pela Apex Brasil, tá, correspondia a 11,4%. Ao final de 2024, esse valor foi para 19,4% no final do ano. E se a gente fez 90% das nossas ações de promoção comercial, esse crescimento provavelmente se deu na participação das mulheres nas ações de promoção comercial. O que são ações de promoção comercial? Participação em feira, que é quando a gente coloca... São todas as ações que a gente coloca a empresa junto com um negociador internacional. Então, eu estou falando de feira, eu estou falando de rodadas de negócios nacionais, que a gente traz comprador internacional, eu estou falando de delegação que é levada para país para fazer imersão em negócios, com contato com compradores. Então, toda vez que a gente fala de ações de promoção comercial, a gente está falando de chance de estar frente a frente com o empresário, com o comprador. Então, 90% das nossas ações, né, têm sido nesse esforço. Como eu falei, 80% hoje de empresas, né, a gente tem aí como signatárias, né, da carta de apoio. E aí, assim, o que tem acontecido, que é uma coisa muito legal. Desde que o programa foi criado, a gente tem tido um reconhecimento, né, dos esforços de criar um programa estruturado onde você vai fomentar o comércio internacional, principalmente para as empresas lideradas por mulheres. Então, a gente tem tido essa alegria de estar sendo reconhecido tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Então, ano passado, aí eu trouxe alguns destaques, né? A gente ganhou, né, as boas práticas do movimento Elas Lideram, de 2030, que foi um reconhecimento internacional, concedido pela Rede Brasil do Pacto Global da ONU. A gente teve o WTPO, né, de 2024 também, pelo nosso programa. Recentemente, agora em julho, a gente ganhou também da OMC pelo Elas Exportam, que é um programa dentro desse guarda-chuva do programa de mulheres em negócios internacionais. A gente tem alguns programas que são feitos com parceiros muito fortes. Um deles é chamado Elas Exportam. Ele foi idealizado pelo MDIC, e a gente tem um contrato, né, de gestão com o MDIC. Ele foi idealizado dentro do MDIC, e quem executa o programa é a Apex Brasil. E a gente teve uma alegria de dividir uma premiação da OMC por essa atividade que a gente está fazendo. Então, a gente já fez 4 edições, né, do Elas Exportam. A gente está, inclusive, com as inscrições abertas para a 5ª edição. Inclusive, eu estou com propaganda, eu estou com o link. Depois eu posso passar. Me procurem, que eu tenho o link, né? Está aberto até dia 10 de agosto. O programa Elas Exportam é muito legal, porque você põe empresárias que já exportam como mentoras para falar com empresárias que ainda não exportam como mentoradas. Esse encontro, essa troca, né? Primeiro, a empresária, ela vem muito de forma... Ela está como voluntária. Então, é uma empresária que quer dividir a sua experiência e quer orientar uma empresária que está com fome de conhecimento, para que elas realmente consigam se estruturar para o mercado internacional. A grande maioria, tá, gente, das ações do Programa de Mulheres e Negócios Internacionais, essas ações são 100% subsidiadas pela Apex ou pelo parceiro, né? Então, assim, é toda uma estrutura para a gente realmente chegar nesses resultados, e a gente está conseguindo resultado. Né, assim, além desse programa, tem um programa de qualificação para exportação, né, que é o PAEX, que é um grande programa da Apex. Eu posso falar tranquilamente sobre ele, até porque eu venho acompanhando o trabalho do PAEX. Então, durante muito tempo, a gente sempre contou case. Fulano de tal exportou, passou pelo PAEX. Fulano de tal fez PAEX, exportou também. Fulano de tal fez. Só que aí, uma vez falaram, Rita, não adianta ter case. Por exemplo, não adianta eu ter case de, olha, a empresa passou pelo programa, Elas Exportam e está exportando.
Não adianta a gente ficar... É lindo que a gente contar a história de uma empresa ou outra que conseguiu exportar porque passou por um serviço que a própria, né, que a Apex Brasil está apoiando. Eu acho que o mais importante é a gente começar a ver os números. Então, quando a gente vê o crescimento da participação das mulheres nas ações, né, que são organizadas pela Apex Brasil, a gente vê o impacto de um programa. Então, assim, esse ano, né, eu vou falar agora resultados desse ano só de uma ação de promoção comercial, que a gente chama de jornada exportadora. A jornada exportadora, a gente organiza com foco, principalmente em MPS, empresas que estão aí buscando qualificação, mas ainda não têm experiência internacional, e a gente leva essas empresas para países, principalmente na América Latina, né? E aí a gente também teve esse ano uma já em Miami e uma em Portugal. Então, esse ano estão programadas 8 jornadas exportadoras, a gente já realizou 5 jornadas exportadoras. Dessas 5, a gente levou grupos de empresários para 8 países. Eles tiveram... Eu vou ter que ler também, tá? Eu estava indo bem, mas agora, espera aí que começa a vir muito número. 157 compradores internacionais. É porque eu quero falar sobre os números de MPS e de empresas lideradas por mulheres. Espera aí. Deixa eu achar onde eu pus. Só um minutinho. Que eu acho que esse dado é muito importante, eu acho que mostra aí, realmente, na prática, o que é você trabalhar com uma política, com parceiros certos, né? com estratégia correta e como isso impacta. E aqui eu vou dar um exemplo de como uma parceria com o SEBRAE e como, baseado também em diretrizes internas da Apex Brasil, que é apoiar empresas lideradas por mulheres, e também a gente promover uma diversidade de origem de exportação, e eu estou falando da diversidade, a gente tem que tirar a exportação, que hoje a gente tem uma concentração muito grande no Sul e Sudeste, e passar para o Norte e Nordeste também, que tem potencial, e para o Centro-Oeste também. Então, esse dado que eu vou passar para vocês é um dado justamente que reflete como hoje a gente funciona. Olha, eu colocando óculos. Então, como eu falei, foram 5 etapas, realizadas em 8 países, né, que contou com a participação de 157 compradores, né, e 13 países. Foram 86 empresas, né, que a gente conseguiu, né, levou para essas jornadas exportadoras. Dessas 86 empresas, 99% MPS, 87% dessas empresas lideradas por mulheres, mais de 54% das regiões Norte, Nordeste e do Distrito Federal. A gente teve um registro, né, de negócios em loco de quase 1 milhão e 500 dólares e uma expectativa de negócio de mais de 5 bilhões de dólares aí em negócio. Dessas empresas que participaram das jornadas exportadoras, que a gente está falando de viagens internacionais, onde os empresários têm que sair da frente dos seus negócios para poder se dedicar durante uma semana a uma imersão, visita, entendimento de mercado e negociação, muitos deles só puderam participar porque hoje a gente tem um acordo com o SEBRAE Nacional, onde a gente tem um subsídio de passagem e hospedagem. Isso fez um impacto muito grande, porque isso possibilitou essa participação das empresas, né, de quase 99% MPS, dessas ações internacionais. Isso sim impacta, isso sim transforma, isso sim gera receita. Como é que é a receita? É o imposto, né? Isso sim gera desenvolvimento internacional. Então, isso que é assim que a Apex trabalha. A gente tem vários programas, vários parceiros, uma estrutura muito grande não, o suficiente para poder entregar, né, serviços e soluções para o mercado internacional. A gente não trabalha sozinho, acho que ninguém vai sozinho para o mercado internacional. O Lisandro, ele, como uma empresa internacionalizada, eu acho que ele pode falar, não tem como sair, gente, do Brasil. Não tem como uma empresa sozinha do Rio de Janeiro sair e se jogar no mercado internacional, porque se ela não achar que seu pai em Santa Catarina, no Pará, no Amazonas, sabe? Se não junta, não vai. Tem que juntar. E a gente está falando de juntar o país para fazer a promoção. Tanto é que é assim que a Apex faz. Quando a gente está
toda vez que a gente tem pavilhão do Brasil no exterior, você vai olhar os estados, não interessa. A gente está representando o Brasil, né? Então, fica aqui. Claro. A Tatiana Rieira. A Tatiana tem um escritório de Dubai. Exato. Só para dar um testemunho do que a Rita está falando, gente, desculpa eu interromper, mas a importância de levar o empresário brasileiro lá para fora. Pessoas que não... Empresários. Ano passado, a Apex do escritório de Dubai abriu uma inscrição para hubs de tecnologia, para levar num hub, cada hub de tecnologia, 5 startups para Dubai. Levamos 5 empresas que nunca tinham ido, desde empresas que eram só os 2 founders, até empresa que já fatura mais de 100 milhões no Brasil e tem 35% do mercado. Nunca tinham ido. As 5 empresas que foram, nenhuma voltou de mãos vazias. Uma que era de IA, a Apex colocou o founder em reunião com o ministro de IA dos Emirados. E ele falou, o ministro, 50 maiores empresas que tu quiser aqui, fala comigo, eu abro a porta. Outro já saiu com venda para a Zâmbia, de software. Outro, que era de banco, conseguiu parceiro. Outro estava buscando investimento, conseguiu meia dúzia de investidores para começar conversas. Se eles não tivessem ido, não teriam feito essas conexões, né? Se ficar aqui no casulo, não sair nunca. Então, eu quero fazer um depoimento de que tudo isso que a Rita está falando é verdade. Fico feliz que tem um trabalho direcionado para mulheres, porque a gente precisa muito, e incentivar os empresários brasileiros para que utilizem, são os nossos recursos públicos, muito bem administrados pela Apex, em prol de levar as nossas empresas para fora. E, como eu disse, eu estava falando com o esquerdo aqui antes, não é difícil vender o Brasil lá fora. É difícil vender o exterior para o empresário brasileiro. Convencer o empresário brasileiro a querer sair da zona de conforto e ir vender lá fora. Desculpa, Rita, já falei demais. Obrigado. Obrigada. Mas é isso, eu sempre falei, né? Eu acho que assim, a melhor pessoa para dar depoimento sobre o mercado internacional é o empresário, né? Eu estou aqui falando da Apex, né? Explicando a Apex Brasil, mas não tem como. Eu acho que o melhor testemunho é quem usa os serviços, né? Então fica a minha provocação, né? Também para o Estado do Rio de Janeiro, para os empresários e para as instituições que estão aqui. Usem a Apex Brasil. A gente existe para pensar na promoção comercial e a gente tem muitos anos que a gente aprende com isso, né? Entender o mercado internacional é realmente uma coisa, exige uma complexidade, mas a gente tem uma inteligência, a gente tem uma área técnica, a gente tem escritórios espalhados no Brasil todo, no Brasil todo e no mundo todo. Acho que o Igor vai falar um pouquinho na palestra dele de mais tarde, onde ele vai falar sobre inteligência e busca de mercado, até para que vocês entendam que a gente existe para servir, né? É para levar o melhor do Brasil para o mundo, e a gente merece. Obrigada, gente. Depois dessa fala, não tem mais o que dizer para melhorar, né? Esse momento. É com isso que nós encerramos a nossa primeira parte. Nós vamos pausar agora para o almoço e esperamos vocês aqui depois do intervalo às 14h. Muito obrigada, gente.